Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você curte rock? Você sabe o que representa ou significa as cenas musicais? Como você acha que é um ambiente onde o rock predomina? Não sai daí. Em instantes, um bate-papo muito interessante sobre as cenas musicais, o rock, os frequentadores, a militância política, as relações de poder em torno dessa magia do rock. Hoje nós iremos entrevistar o professor Tobias Arruda Queiroz. Tobias é professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É graduado em Comunicação Social, habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em jornalismo pela FIP Paraíba e mestrado em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tobias é doutor em comunicação através do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e foi pesquisador visitante bolsista CAPES da Universidade do Porto através do programa CAPES FCT. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em estética, atuando principalmente nos temas como música, mídia, cultura urbana e racialidade. Integra o Laboratório de Análise de Música Audiovisual da UFPE e é líder do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Sociedade da UERN. É autor do livro Se Você Vai Continuar Vivendo da Música, o Mercado e Suas Estratégias Discursivas, da editora Sarau das Letras, e de Pandemônios e Notívagos, decolonizando a cena rock no interior do Nordeste, do selo PPG-Com, Universidade Federal de Minas Gerais. É com muita satisfação que nós recebemos o professor Tobias Arruda para um papo. Tobias, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, ter aberto um pouco a sua agenda de suas férias, inclusive, para receber a nossa equipe. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Lemuel. Eu agradeço de antemão já pelo convite e já coloco aqui que eu tenho um prazer enorme de estar contigo, que você é um profissional que eu respeito muito pela sua postura e pela sua trajetória dentro da universidade, então não poderia me furtar a contribuir com o seu projeto. Tobias, vamos começar o nosso papo falando um pouco sobre cena musical. Você trabalha com o conceito de cena musical. Teria alguma relação com espaço, poder, relações sociais? Sim, Lemuel, nesse caso, o conceito ele surgiu lá no meados da década de 90 por um sociólogo, Will Straw, e ele escreveu essa teoria para confrontar com outros nomes que são usualmente utilizados para a gente falar de música, como tribos, comunidade. Só que ele pensou o seguinte: não tem mais cabimento a gente pensar em tribo se hoje a cidade ela tem uma efervescência e um fluxo muito grande de pessoas, então ninguém vai ter aquela identidade parada, né? Então, assim, eu estou professor, eu estou roqueiro, eu estou, como posso falar, no teatro, ou então eu estou no centro da cidade, ou então você tem várias atuações na cidade. Por isso que é o nome cena, né? Que cena remete a teatro. Então, teatro remete a ator. Ator remete a atuar. Atuar remete a fazer performance. Então, ele pensou, então, cena musical, a gente faz determinados tipos de performance. Quando a gente vai para um bar, tem um determinado tipo de performance, né? Um bar de rock é diferente do bar de sertanejo, que, por sua vez, é diferente de um bar de brega.
Então, existem códigos ali, existem relações que mudam. Então, ele cunhou esse termo, cena musical, para tentar abraçar essa multiplicidade de perfis identitários que existem nas cidades, né? Quanto maior a cidade, maior essa influência. E, consequentemente, também analisar a questão de relação de poder, de territorialidade, né? De geografia e, principalmente, de gênero musical. Pensar cena musical, nesse caso, é também pensar a partir de uns determinados gêneros musicais, que aí uma das críticas que eu faço, né? Porque como veio de um antropólogo canadense, anglófono, ele está pensando a partir de uma perspectiva norte-centrada, né? Então, ela não vai abarcar determinadas perspectivas nossas brasileiras, mas eu busco localizar algumas frestas para criticar exatamente, não criticar, né? Vão ser ampliar essa perspectiva de cena musical que foi cunhada lá atrás pelo Will Stroll. Você trabalhou em sua pesquisa e no seu livro, que é maravilhoso, parabéns à sua narrativa, às suas provocações. Você trabalhou com 3 espaços de cenas em cidades diferentes do interior do Nordeste do Brasil. Garanhuns, no All Black Inn, em Caruaru, Pernambuco, no Metal Bee, e no Valhalla Rock Bar, em Mossoró. Você poderia traçar um perfil dos espaços e da clientela? Tá tranquilo. É porque a gente pensa da seguinte forma: a cena musical, ela é a materialização nas cidades e das sociabilidades que existem em torno da música, tá? Então, assim, a cena, ela é algo subjetivo, mas é ela que dá o fomento e a movimentação necessária para que aquela manifestação cultural, ela seja explícita ali. Então, eu pensei o seguinte, na minha proposição lá atrás: esses bares, no interior do Nordeste, dessas cidades que você falou, ela tem um potencial de vivenciar a cena musical, que é um termo nativo, diga-se de passagem. Então, o Will Stroll não inventou nada disso, isso é um termo que as pessoas utilizam ao se referenciar de música, de movimento. Oh, você faz parte da cena, a cena está forte, a cena está. Isso é um termo muito comum, inclusive em Mossoró, em Garanhuns e em Caruaru. Então, o que é que eu pensei? Se a gente está no interior do Nordeste e a gente escuta recorrentemente que as cidades têm cenas, mesmo reclamando que não tem, isso quer dizer que ela tem. Então, nós temos algo aqui pulsante que não é uma emulação, uma cópia do que acontece em Seattle, o que acontece em Manchester, o que acontece em Amsterdã, né? Então, essa foi a minha provocação. Aí, o que é que eu observei? Esses espaços, eles servem como um nódulo, assim, um ponto, um hub, digamos assim, de encontro e de fomento da cultura em torno daquele gênero musical. Então, a gente tem características que sobressaem em cada bar desse, digamos, microsociológicas, que têm uma conexão muito forte com a cultura da cidade. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, o Valhalla, o que foi que eu observei do Valhalla? Tem características muito macho-centradas, digamos assim, muito patriarcais, que são códigos inerentes, presentes na cultura do rock. Por outro lado, como existe também essa presença masculina muito forte, patriarcal, houve em Mossoró um fenômeno que eu não localizei em nenhum outro lugar. Em Mossoró, que eu percebi que as mulheres, existem muitas mulheres que fazem rock e que têm críticas frontais ao Valhalla. Então, elas não pertencendo a esses espaços e criticando esse espaço, ela também faz parte do espaço, né, como um todo, com a cena como um todo. Então, a característica do Valhalla, ela transita por aí também. Ela tem essa ação macho-centrada, de um ponto de vista assim, negativo mesmo, mas, por outro lado, tem a potência do devir feminino que mexeu com a estrutura e mexe com a estrutura presente no Valhalla.
o All Black em Garanhuns, eu percebi que, ao mesmo tempo que ele tem um aspecto estético, digamos, entre aspas, assim, assustador, porque é tudo preto, né? All Black. Então é tudo preto, a luz é uma penumbra. Eu conversei com algumas pessoas LGBTQIA+, e algumas me relataram, olha, eu não me sinto confortável lá, eu achava ali o meu opressor, e com o tempo elas começaram a se sentir mais confortáveis naquele espaço. Então, a priori, onde aquilo que poderia repelir acabou ganhando a aderência dessa comunidade LGBTQIA+, por lá, na época que eu fiz a pesquisa, e ele se configurou como espaço mais múltiplo nesse aspecto. E agora é um bar pequeno, assim, tem espaço para 20 pessoas sentadas, muito pequeno. Ao contrário do Metal Beer em Caruaru. Em Caruaru é um bar que começou pequeno, mas ele alugou um espaço que o outro lado da calçada é a praça de eventos, uma espécie de estação das artes de Mossoró, que é onde tem o pátio do forró lá. Então, não tem vizinhos, e ele coloca 200, 300 pessoas toda noite, e o público é altamente diverso. Em Garanhuns, eu visualizei um casal de surdos gays indo pro bar namorar, né? Eles não estavam ouvindo rock, né? Eles estavam sentindo a vibração e a atmosfera do lugar. No Metal Beer, por ter um espaço aberto, porque ele ocupou a calçada também, e é um número muito grande de 300 pessoas, a gente vê também várias tribos, entre aspas, né? Lembrando a fala do Will Stroll, várias tribos circulando ali de comunidade LGBTQIA+, e também de outras presenças de pessoas que não gostam muitas vezes de rock, mas que vão lá porque se sente à vontade. E também de pessoas negras, que a gente sabe que o rock no Brasil ele não é afeito também à questão da racialidade. Ele é um fenômeno que veio a partir da classe média branca brasileira, né? Veio desde Brasília até algumas bandas do Rio de Janeiro. Mas quando você olha esse panorama, a gente entende o seguinte, que esses bares, em serem cidades medianas, que é uma característica dessas três, né, Caruaru, Mossoró e Garanhuns, elas acabam por se tornar o ponto de encontro daqueles que não têm espaço. É o espaço daqueles que não têm espaço. Então, muitas pessoas que não gostam de rock, mas se sentem à vontade no espaço que é tido como minoritário, vão para lá. E isso faz a diferença nessas cidades, porque quando você vai para uma cidade de uma maior pujança econômica, ela tem a capacidade de segmentar melhor esse público a ponto de, olha, você que é LGBTQIA+, não é bem-vindo ou bem-vinda aqui, né? Tem esse movimento. Mas nessas cidades, a gente observou diferente. Observou isso de uma maneira distinta. Por quê? Eles precisam do público. Se eles forem depender do público altamente segmentado que existe nas grandes metrópoles mundiais, eles não se sustentam, né? É simples assim. Tem um jogo econômico também, um jogo de tolerância à alteridade maior do que nos outros espaços. Mas é incrível, assim, quando eu começo a falar dessas características dos bares, eu quase que eu não paro mais, porque ela vai me atrair exatamente por essa multiplicidade e essa curiosidade que existe em torno de um espaço em que aceita aquele perfil de pessoas que não tem espaço na cidade. Mas nós vamos ter muito tempo ainda para conversar sobre isso e você botar para fora essa sua emoção aí. E antes de irmos para a terceira pergunta, você que entrou agora, que está nos assistindo e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e contribua para que o nosso trabalho desenvolva e chegue a um público maior. A sua participação é fundamental. Dê sua opinião, dê sua sugestão, faça suas observações. Tobias, além de muito rock, o que a clientela busca e encontra nessas cenas musicais? Quando a gente pensa assim, o movimento quanto cena musical, a gente pensa prioritariamente em sociabilidades e afetos. Então, muitas vezes, o que move essas pessoas a irem a esses espaços
e fomentar toda uma cadeia que gira em torno de um determinado gênero musical, é acionado prioritariamente pelas sociabilidades e pelos afetos. Sociabilidades porque as pessoas vão lá realmente terem contato com outros públicos e fazer desta forma com que surjam outras oportunidades. Por exemplo, em Mossoró, o bar da Bacurim, ele nasceu praticamente dentro do Valhalla. Então, começou a fornecer cerveja Bacurim para o Valhalla. Ele gosta de rock, né, os proprietários da Bacurim, e estava dentro de um espaço de sociabilidade em que proporcionou divulgar melhor aquele seu empreendimento que hoje que todos nós conhecemos, que é a Bacurim, que fica aí perto da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E afetos, por quê? Eu observei que, como tinha dito anteriormente, nem sempre quem vai para esses espaços são afeitos ao rock. Né? Eles muitas vezes não gostam, mas porque o meu amigo, minha namorada, meu vizinho, um casal amigo está indo, eu vou e acabei por gostar. Então, o que move muitas vezes essas cenas musicais, essa materialização de cenas musicais nesses espaços, nesses territórios e nessas territorialidades, gira em torno principalmente das sociabilidades e dos afetos. Tanto é que nós observamos, né, é, um casal de surdos, né, como eu tinha falado anteriormente também. Casal de surdo gay que vai para o bar tomar cerveja. Então, o que move isso aí é muito mais do que o som, a música. Isso faz também a gente pensar de que esses espaços, ele tem um papel preponderante dentro da economia da cidade, dentro da política pública cultural e também como um papel de agregar e de abraçar outros públicos que muitas vezes outras iniciativas privadas não dão conta e muitas vezes que as iniciativas públicas também não dão conta. Interessante. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, em instantes, de volta com o segundo bloco da entrevista com o professor Tobias Arruda de Queiroz. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o professor Tobias Arruda. Tobias, nas cenas musicais, tem espaço para mulheres, negras, brancas, lésbicas, ou é eminentemente patriarcal e machista? Não, excelente pergunta, tá, Emanuel? É, há espaço? Há. É patriarcal e machista? É. Então, assim, eu busquei do meu trabalho sempre o posicionamento crítico e não romantizar esses determinados espaços. Mesmo sendo, digamos, o headbanger, alguém que gosta de rock, que, que circula nesses espaços, eu busquei também um certo distanciamento desses lugares e colocar também em xeque aquilo que eu gosto, não o que é que a gente observou também que esses espaços, as cenas musicais, essa materialização, digamos, do consumo midiático, ela é sim machista, ela é muito patriarcal, porque ela está dentro de uma lógica da indústria da música, está dentro do business, que ela é alimentada, cultivada, fomentada por homens brancos, né? Então, se a gente fizer um levantamento assim histórico, a gente vai observar que o rock ele nasceu do rhythm and blues e do soul music. Lá nos seus primórdios, nós tivemos Sister Rosetta, tivemos Chuck Berry, Little Richard, que são os principais nomes do rock na sua genealogia, né? Na sua gênese. Mas o que é que nós temos de conhecimento público ampliado de que o rei do rock é Elvis Presley, né? É um homem branco. Então, a própria música, mesmo ela se vestindo, se camuflando de um espaço reivindicatório da subversão,
ela também não está imune a reproduzir todos os sistemas opressivos dentro da sociedade, inclusive tanto o racismo, quanto o machismo, quanto o sexismo, quanto a homofobia. O que a gente também tem que destacar é que essas cenas que foi digamos assim, foi um turning point no meu trabalho, tá? Eu faço uma crítica à perspectiva de cena musical, porque ela sempre estava sendo abordada na perspectiva do homem branco. Então era o homem branco que fazia de uma maneira uma leitura romantizada desses espaços, como se não houvesse tensão, nem houvesse nenhum tipo de exclusão. E o que a gente pode observar é que há todos esses movimentos de exclusão e de violência, de opressão também, de jogos de poder, de relações de poder, de um forte código cígnico, ou seja, camisa preta, tatuagem, barba, brinco, que vai demarcando um determinado tipo de espaço que, por sua vez, acaba repelindo aquele ou aquela que não se identifica com aquele movimento. Aí foi aí que, na busca de ampliar essa perspectiva teórica e essa perspectiva também empírica, eu cunhei um termo cena musical decolonial, que aí eu fui beber nas fontes da teoria decolonial, em que busca pensar não a partir das matrizes lá da Europa, dos Estados Unidos, mas pensar nas nossas matrizes, né? O Valhalla, vamos pensar o Valhalla na periferia de Mossoró, onde praticamente não, onde não há transporte público para a gente ir para lá. Vamos pensar em Garanhuns, que tem um bar, o All Black, que surgiu a partir de um evento governamental, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. Então, essas peculiaridades, com essa miscigenação de públicos que ocupam esses espaços, na minha perspectiva, elas vão para um outro lugar em que a literatura até então não estava dando conta, né? Nos estudos de comunicação, de música e dos estudos de sociologia também de antropologia, que eles não abarcavam essas complexidades e os espaços e os jogos de poder que existem nessas tensões entre grupos que são oprimidos dentro dessa lógica do rock, que é extremamente opressor. E hoje, não precisa ir muito longe, né? A gente observar dentro da música nacional, só ficando no campo do Brasil, o gênero musical que faz frente a esse sistema opressor e violento que é esse governo que nós temos hoje no âmbito federal, não é o rock, né? O rock, pelo contrário, está tendo muitas pessoas que corroboram com essa perspectiva sem lógica e que fomenta todo tipo de opressão. Então, o rock, ele infelizmente, né, ele encaretou. Me lembro muito de um tweet que a cantora Pitty fez. Ela diz assim: o que há de melhor de reivindicação, de postura política e de enfrentamento também a determinadas posturas, não está mais no rock. Está na Rihanna, está na Beyoncé, né? Está em outro lugar, principalmente nas mulheres. O rock encaretou e há um bom tempo. Isso é verdade, né? Eric Clapton que eu diga, né? Ou, Tem muita gente cabisbaixo com o Eric Clapton. Eu, pelo menos, sou um deles, né? Eric Clapton? Ah, sim, Eric Clapton. Desculpa ele aí, viu? mesmo. Sem falar nos roqueiros brasileiros, né? Só para É, tomar aquelas é, camisas pretas e por aí vai, em defesa desse governo fascista, né? total. Tobias, as bandas de rock formadas por mulheres são bem aceitas nas cenas? Olha, eu vou falar a partir da realidade de Mossoró, que foi onde eu fiz essa pesquisa mais a fundo. Que existe um jogo também de poder muito grande aí, tá? Quando a gente observa mulheres na indústria da música, elas dificilmente ocupam lugares chaves na cadeia da música. Estou falando no âmbito geral. Esse lugar é sempre destinado ao homem, principalmente ao homem branco. Quando você vai observar as mulheres musicistas, elas recorrentemente falam de todo o sistema de opressão que elas receberam em casa. Tipo, uma entrevista que eu fiz que está no livro,
Vitória, que é de Mossoró. Ela é sobrinha do saudoso Samuca, do Acarajés. Ela sempre quis tocar um instrumento de corda, violão, baixo, guitarra, e ela queria, só que ninguém dava o instrumento para ela, dava para o irmão, porque é homem. Para a mulher, não se dava isso. Aí ela ganhou um apoio, se eu não me engano, foi do tio, foi de um avô, não me recordo agora, e onde ela ganhou o seu primeiro instrumento musical. Essa realidade temporária de Vitória, de que foi relegado para ela a possibilidade de ter acesso ao instrumento musical lá na sua pré-adolescência, é a realidade pior que a gente encontra mundo afora. Consequentemente, nós vamos ter um menor número e menor possibilidade de ter mulheres à frente de bandas ou então em lugares chaves da cadeia da música como um todo. E quando a gente observa Mossoró foi a cidade que se diferenciou de todas as outras cidades que eu já observei no interior do Nordeste, porque Mossoró tem um, um, uma, um grupo de mulheres que são muito, como posso dizer, inquietas e desassossegadas com esse sistema de exclusão. Quando tem alguns festivais de metal e de rock em Mossoró, organizado por determinadas pessoas, não tem nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Quando um homem faz, né? Determinadas pessoas. Quando há um outro festival, que eu não vou até evitar dizer o nome, tanto do festival quanto da pessoa, é só olhar a lista das bandas que vocês vão saber, tem a oportunidade de ter mulher. Mas o mais interessante não é que o homem dê espaço para ela, é que elas também criam os seus próprios espaços. E foi isso que ocorreu. Em Mossoró, nós temos o coletivo Desérticas, que é composto por Vitória, Aline, Grazi, Vitória, que é do Hell Lotus, Grazi, que toca em várias bandas na cidade, fizeram um coletivo e esse coletivo organiza festivais e eventos voltados para as mulheres. Então, em Mossoró, a mulher tem espaço sim no rock, graças à iniciativa dela e de organização e também de enfrentamento à postura excludente que há em Mossoró, do ponto de vista de gênero. Quando eu vou para outras cidades, aí a gente vai ter que levar várias outras características, né? A falta de acesso a instrumento, a falta de faculdade, que isso também influencia, a falta de eventos políticos, públicos, culturais, que fomente, que dê oportunidade para novas bandas e novos agentes entrarem nesse circuito. E em Mossoró, a gente conseguiu detectar que ela se diferencia muito de Garanhuns e se diferencia totalmente de Caruaru, porque ela tem esse movimento de uma maneira mais orgânica. Isso, entre outras coisas, deve-se, aí a gente tem que salientar, as universidades públicas, que ela tem um papel preponderante para o fomento da cena musical, não só em Mossoró. Isso a literatura já comprovou que ela é muito importante para o fomento da música como um todo. Atrelado a isso, a organização da sociedade civil para que algumas coisas ocorram. E também, atrelado também à estrutura da cidade e acesso a bens de consumo, como instrumentos musicais, como espaços de expressão e de espaço de negociação também dentro da cidade. Então, nesse caso, Mossoró tem, graças à iniciativa de pessoas como Grazi, como Vitória, como Aline e outras que eu, infelizmente, não estou lembrando agora do nome. Então, eu acho que se encaixa bem na nossa próxima pergunta. Na sua experiência da pesquisa envolvendo mulheres, existe uma relação entre as cenas musicais e militância política, tendo como destaque o movimento feminista? Tem sim, tem. Eu, inclusive, assisti a entrevista de Fernanda aqui contigo, e Fernanda, ela colocou um ponto assim, ó, para mim, ser feminista é ser resistência. Nessa perspectiva, a gente sim, nós temos uma iniciativa feminista a partir disso que é tomar para si
o protagonismo de determinadas coisas e não ficar, digamos, como coadjuvante do papel que um homem sempre faz à sua frente. E quando a gente observa, por exemplo, essas mulheres que eu já citei, né, Vitória e Aline, a gente identifica automaticamente os seus movimentos de resistência. Eu vou contar um caso que eu coloquei lá na minha tese, lá no meu livro, que eu acho ele muito interessante para a gente pensar esses jogos de poder e, ao mesmo tempo, o protagonismo em que essas mulheres estão realizando em Mossoró. O Valhalla, o nome Valhalla, ele faz referência à mitologia nórdica, que é o portal, onde os guerreiros que morrem morrem em, em luta, em guerra. Ele morre, digamos, de uma maneira honrada. Eles vão para o portal do Valhalla. Então eles vão ser recebidos por Odin. E quem está lá para recebê-los em Valhalla são as chamadas Valquírias. Então, as Valquírias que recebem os espíritos dos guerreiros que morreram em combate, de uma maneira honrosa. E lá no Valhalla existem, dentro do circuito, né, de determinadas pessoas que são protagonistas dentro daquele espaço e que colocam os seus signos de poder ali, de agraciar, de, entre aspas, elogiar uma nova mulher que está frequentando o espaço, nova no sentido que nunca tinha ido ao Valhalla, de Valquíria. Então veja só, temos mais uma Valquíria aqui, né? Oh, olha, venha conhecer essa nova Valquíria nesse espaço. Eu entrevistei Vitória e Vitória ela foi bastante enfática, ela foi direta. Valquíria, coisíssima nenhuma. Meu nome é Vitória e eu tenho uma importância tanto quanto qualquer homem que está ali naquele espaço. Então, quando a gente observa este movimento, a gente observa o quê? Que a mulher ela não é conhecida por Vitória, a mulher não é conhecida pelo seu nome, ela é conhecida por uma outra palavra, valquíria, mas que, ao mesmo tempo, apaga as singularidades de cada uma dessas mulheres e homogeneiza. Ela é uma valquíria. Ela está aqui para abrir o portão para eu entrar em Valhalla. Ou seja, é um movimento sutil de um elogio, pseudo-elogio, mas que, na sua gênese mesmo, ele está apagando toda a subjetividade e toda a potência da humanidade dessas mulheres. Nessa perspectiva, Vitória diz: coisíssima nenhuma. Eu sou Vitória, eu tenho importância lá, e para lá eu gostaria de ir mais, mas eu não vou porque eu tenho outras dificuldades. E assim outras mulheres falaram: eu não vou porque lá eu não sou respeitada nisso. Isso é resistência, né? E se a resistência para Fernanda Queiroz é ser feminista, elas são feministas e conseguem colocar essa postura política de uma maneira bastante, digamos, legítima, digna e interessante nesses espaços de contradição, nesses espaços de poder, que são as territorialidades do rock, que é o que eu estudo, mas isso se refere a qualquer gênero musical, a qualquer bar que você vá, existem sempre essas tensões no ar, né? Girando em torno de questões de gênero e questão também de sexualidade e de raça. Interessante, Tobias, quando você colocou aí fez essa alusão às Valquírias e fez a relação com a nossa entrevista com a professora Fernanda, quando Fernanda dizia que a construção da mulher como cuidadora, né? Quer dizer, quem são as valquírias? Aquelas que vão cuidar das almas, dos espíritos dos homens, né? Abrir o portão para cuidar. Quer dizer, e Vitória aí foi muito feliz nessa coisa. Não, eu não estou aqui para cuidar de ninguém. Eu não sou cuidadora. Eu sou protagonista. Né? E eu quero que me Exatamente. vejam como protagonista. E isso é resistir, isso é um Sim. símbolo muito forte que a gente deve realmente compreender e apoiar a posição de Vitória e de outras vitórias. Né? Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Em instantes estaremos de volta com o terceiro bloco. Não saia daí.
De volta com o terceiro bloco da nossa entrevista com o professor Tobias Arruda Queiroz. Tobias, o rock é homofóbico? Essa é outra pergunta bem interessante. Olha, o que a gente observa é o seguinte: ele é mais afeminofóbico do que propriamente homofóbico. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, por exemplo, Rob Halford, que é o vocalista do Judas Priest, uma banda de metal, ele é homossexual. Ele é homossexual. No entanto, a gente observa que quando ele está no palco, ele incorpora uma persona heteronormativa que não apresenta códigos da cultura da comunidade LGBTQIA+. E ele é aceito na comunidade. Muitas vezes a gente ouve, na minha pesquisa eu detectei isso ao ficar inserido nos grupos de WhatsApp, que é assim, não, eu não sou homofóbico, inclusive eu gosto do Rob Halford, né, que é gay, eu gosto de Fred Mercury também, mas na conversa a boca miúda entre colegas, o que a gente observa é que existem menções agressivas e negativas à sexualidade, colocam-se também perspectiva de essa é uma banda de homem, essa não é uma banda de homem, essa é uma banda aqui de macho, essa aqui não é uma banda de macho. E quando a gente vai observar os signos que são apresentados por eles para depreciação, são os signos ligados à cultura não heteronormativa. Então, a homossexualidade ela está aceita ali, mas a partir de uma regra em que aquela heteronormatividade não seja posta em xeque. Mas a partir do momento que é posta em xeque, que uma escritora norte-americana que eu utilizei também no trabalho, que eu gosto muito, que é a Amber Clifford Napoleon, ela escreveu no livro Queerness in Heavy Metal Music, que isso não é homofobia, no caso, né, no metal, é a afeminofobia, os signos ligados àquilo que está no feminino, né? Que são codificadas, melhor dizendo, como feminino. Então, o rock, ele, pelo menos na minha pesquisa, né, eu posso generalizar, mas pelo menos na minha pesquisa, detectei isso em Mossoró com muita força. E em Garanhuns, eu também detectei traços presentes na cultura de Mossoró em Garanhuns. Só não detectei isso no Metal Beer. O Metal Beer foi o bar de metal mais fora da curva que eu localizei. Lá, a comunidade LGBTQIA+, ela frequenta o espaço, né, com recorrência, com periodicidade. Tem uma foto que eu flagrei lá, eram dois casais, um casal homossexual de homens e um casal de homossexual de mulheres, se beijando na porta do bar. Isso na porta do bar mesmo. Então, a gente tem esses jogos de tensão que não dá para a gente taxar que, sim, é 100% homofóbico e não dá para a gente taxar que, não, aqui é de boa, não vai haver nada demais, não vai haver opressão. Existem camadas por aí que a gente precisa desvelar a cada situação, a cada momento, a cada bar, a cada cidade e a cada também postura do proprietário ou da proprietária desses espaços que dá o tom daquela negociação no seu entorno. O Metal Beer, como eu falei, como ele é o mais complexo do ponto de vista de público, que ele é o maior. Os proprietários, que é um casal, eles eles têm uma postura ativa, inclusive nas redes sociais, né, contra a homofobia, contra o racismo, coisas que você não vê nem no Valhalla, nem você não vê no Metal Gear. Então, a priori, tem esses códigos que são aceitos e mais aceitos e outros que são menos aceitos. E, por outro lado, também a gente pode localizar espaços complexos, como Metal Gear, que vai de um enfrentamento a essas posturas opressoras e de violência a classes minoritárias. E o rock é racista?
Eu acho que vai na mesma ordem, tá? Mas a gente tem que pensar, se a gente for lá, rock no Brasil, a gente tem que fazer um breve levanta, um raciocínio. Vamos lá. Se a gente observar os Estados Unidos, como eu falei recentemente, a cultura rock ela foi apropriada pela a indústria, capitalismo, lógico, né? E ela potencializou nomes como Elvis Presley para ser o porta-voz do rock mundial. Quando a gente vem para o Brasil, como é que o rock chegou por aqui? O rock chegou através de discos de vinil, que por sua vez vinham de barco ou vinham de avião, e que uma pequenina parcela da população brasileira tinha acesso a ela. E que pequenina parcela seria essa? Era, por exemplo, um Renato Russo, que morava em Brasília, várias embaixadas, né, vários trânsitos culturais girando em torno da cidade. A gente tem paralelo de sucesso a Herbert Viana, a gente tem Cazuza, que morava no Rio de Janeiro, todos homens brancos de classe média, média alta. Por sua vez, quando o rock veio aqui, que é o chamado Brock, né, o BR Rock, ou B-Rock, é o Brock, que é um movimento das bandas de rock da década de 80 no Brasil, a gente vai observar que não tem tensionamento, não tem questionamento quanto a elementos de raça, nem de questões de gênero. A gente tem uma euforia midiática em torno desses nomes, Barão Vermelho, Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, Cazuza, posteriormente, mas a gente não vê essas manifestações. E também a gente não vê músicos negros nem à frente, na década de 80, nem à frente, nem como coadjuvante dessas bandas. Se você fizer um levantamento assim rápido, você vai encontrar o Renato Rocha no início, nos 3 primeiros discos do Legião Urbana, e você vai encontrar o Clemente, que era do punk do Rio Grande do Sul e a banda Inocentes, né? Mas fora isso não tem mais ninguém. Então, quando a gente observa dentro da estrutura macro, o capitalismo, né, as exclusões, da mesma forma que as mulheres não têm acesso porque são relegadas a ela tocar piano, isso é histórico também, né? O piano foi destinado ao gênero feminino de um movimento do homem, porque a mulher tocava em casa, sentada, comportada, e é um instrumento grande, pesado, que você não tem como carregar um piano por aí. Diferentemente de um violão, de uma guitarra, de um baixo, né? E para as pessoas negras, algo parecido ocorre, porque as pessoas negras que são alijadas de ter acesso a bens culturais e a políticas públicas culturais que dê oportunidade de tocar um instrumento, de fazer uma oficina ou de adquirir determinado tipo de material, consequentemente, elas não vão ter acesso lá na frente, né? Como elas já também não tiveram acesso na década de 80 a comprar disco de vinil, né? Então, se a gente observar por aí, é difícil a gente não falar que o rock ou é difícil a gente falar que o rock ele é inclusivo do ponto de vista racial, né? É difícil a gente pensar por essa perspectiva, E infelizmente, vamos né, não? caminhando. Muito boa a sua explanação. E deixa uma pulga aí atrás da orelha do nosso internauta, né? Tobias, a última pergunta da nossa entrevista, vou tirar aqui da minha cartola. Como é ser negro e headbanger no interior do Nordeste do Brasil? Essa pergunta eu me lembro muito, sabe, de que de um filme que ele foi muito criticado pela comunidade negra, porque ele tinha o White Savior, né, o branco salvador, que foi o Green Book. O Green Book é um filme que é um road movie, né? Ele sai viajando durante um período, maior parte do filme, para fazer shows nos Estados Unidos. Só que o músico é negro e o seu motorista contratado é um branco, porque os negros não podem circular em determinados espaços nos Estados Unidos naquela época. E tem uma hora, sim, detalhe, esse músico, ele é um músico virtuoso, de um talento exímio, que tocava divinamente, mas ele não estava na chave
nem do funk, nem do rock, nem do soul music, nem da rhythm and blues, nem daquela galera da Montal, né, do Jackson 5 e dos outros. Ele estava numa outra esfera. Teve um momento que ele estava no carro e o motorista branco colocou Michael Jackson, colocou Nina Simone, disse: "Olha aí que som legal". Ele: "Que som? Eu não conheço". Ele: "Como assim você não conhece? É da tua turma, né? Como você não conhece?". Aí ele: "Não conheço, né? Não faz parte do meu mundo". E ser headbanger negro no interior tem um pouquinho desse personagem também, né? Porque, ou eu digo no interior, eu digo do Brasil mesmo, porque sempre se coloca que isso também é um movimento do racismo em acionar determinados tipos de estereótipos em que a pessoa negra ou ela é do campo da tradição, do samba, de coco de roda, né? Ou essa pessoa é do carnaval, mas ela não pode estar em nenhum outro lugar, porque esse lugar não é para ela, da perspectiva racista, né? Esse lugar não é para ela. Então, ser headbanger e negro é mais ou menos passar por constrangimentos como passou o nosso personagem do Green Book. Tipo assim, como assim você gosta de rock, né? Como assim? Essa galera aqui é da tua turma, você não gosta aqui do funk, você não gosta do axé? Então há essa essencialização, que é algo que, na minha perspectiva intelectual e acadêmica, eu confronto, tá? É uma postura que eu acho que ela é redutora, ela minimiza as nossas pluralidades e as nossas diversidades enquanto seres humanos. Eu escrevi um artigo recente, ele ainda não foi publicado, mas a gente submeteu para uma revista no exterior, e a gente que eu digo porque foi feito a quatro mãos. Melina Santos, que ela é uma pesquisadora, uma mulher negra, headbanger, mora no Rio Grande do Sul atualmente, e ela está como professora visitante do programa de pós-graduação em comunicação lá. E eu fiz com ela esse artigo e a gente começou a fazer relatos em que essa essencialização da pessoa negra no meio do rock, ele é acionado. Ela contou uma anedota e eu contei outra, né? A dela foi que ela é do Rio de Janeiro, ela é negra, e ela estava passeando em Porto Alegre e ela foi questionada: "E no carnaval, o que é que você vai fazer?". "Não, eu vou ficar em casa". Disse: "Como assim? Você é do Rio de Janeiro, você não gosta de samba? Você não vai sambar?". Ela: "Não, eu não gosto". Que é essa mesma chave da essencialização. E uma outra que eu fui foi no festival que teve no Carcará, aí em Mossoró, e estava tendo várias bandas de rock e tinha um egresso da UERN, desculpa, eu não lembro o nome dele agora. Eu também estava um pouco turbinado com um pouquinho de malte e lúpulo. E teve uma hora que ele chegou assim para mim e falou: "Olha aqui ao redor, você está vendo quantas pessoas negras?". Aí eu disse: "Eu só estou vendo você e eu". Aí ele disse: "Pois é, e ainda dizem que isso aqui é underground". Então, é é na perspectiva, existe também essas apropriações e essas exclusões, né. E ser headbanger no interior, e também não dialogar com, essas manifestações estereotipadas da música, e tá circulando também na mídia, é algo, sim, muito difícil, né. Inclusive, eu aproveitar a oportunidade e agradecer o convite, porque normalmente quando me chamam para dar alguma entrevista, é sobre raça e no mês de novembro, né. Para falar sobre o meu trabalho, a minha pesquisa de música, sem já não chamam. E sem ser do mês de novembro, é que não chamam mesmo. Essa chave, assim, da redução, da estereotipia e da essencialização, ela também está sendo constantemente atravessada e constantemente sendo acionada, até inconscientemente, porque o racismo ele está dentro de uma estrutura, né? Que quanto mais estrutural, mais inconsciente você reproduz o racismo.
de uma maneira que as pessoas não se tocam, assim. Porra, Tobias estuda música, mas chama para falar de raça, né? Tudo bem, eu falo dos dois. Mas o que eu estou querendo afirmar aqui e ressaltar é a que nós, seres humanos, como um todo, tá? Então, assim, acionando todas as nossas nossos lugares, que a gente tem que lutar contra todo tipo de essencialização, né? Como também, já vou reverberar novamente Fernanda, que eu citei anteriormente, é de colocar mulher como a cuidadora, como né, a assistencialista, e o homem negro naquela outra chave, né, redutora, que não pode nem deve ocupar determinados espaços. E que as pessoas LGBTQIA+, também não podem ir para um show de metal, um show de heavy metal, né? Então a gente tem que buscar romper essas essencializações, que eu acredito que se a gente começar a fazer isso, o mundo vai começar a se tornar bem melhor. Muito boa a sua interação, Tobias. E nós agradecemos a sua participação. E antes de concluirmos, pedir mais uma vez a você que nos acompanha, que nos assiste, para se inscrever no canal, divulgar a nossa programação e dê o seu like. Dê também sua sugestão, faça suas observações, que isso contribui para que o nosso trabalho se desenvolva e se fortaleça. Eu quero passar agora para Tobias para fazer as suas considerações finais. Eu só agradecer, tá? Fazer eco à minha fala anterior, tá? Eu, eu agradeço o convite e também eu não vou me furtar em férias em contribuir para você, Lemuel, que eu entrei na universidade há 16 anos, você já estava lá há mais anos ainda, então eu te tenho também assim como alguém que tem uma postura ética e que luta também contra determinados sistemas de opressão. E eu faço dessa minha fala de hoje, né, nesse sentido que estudando música, estudando heavy metal, estudando bar e boteco, nós podemos também encontrar muitas complexidades, encontrar várias camadas da nossa sociedade e também a gente pode buscar contribuir para que esse mundo seja um pouco melhor, né? Seja desde quando a gente saia para tomar uma cerveja no boteco do lado, seja ajudando a conceber e a pensar políticas públicas culturais que leve, né, reflexão, então diversão, né, não nada tudo cabeçudo, também a gente precisa de diversão, o puro entretenimento, sem aquela pecha adorniana, né, de que o que vale de entretenimento é aquilo que é cabeçudo. Eu sou também contra isso. Eu acho que há espaço para tudo e cabe a gente, enquanto pesquisadores, enquanto servidores públicos, buscar pensar em formas da gente fazer a nossa sociedade melhor e mais agradável para todos e para todas. É isso que eu deixo e agradeço, por fim, a oportunidade, Leonor. Muito obrigado, Tobias. E para você que nos acompanha, mais uma vez, obrigado. Um forte abraço e até o próximo programa.